Oi, gente, tudo bom? Você que nos acompanha pela TVT em todo o Brasil ou que nos assiste aqui pelo Sistema NET, Canal 3 em São José dos Campos, estamos começando o seu programa de toda sexta-feira, Brasil Consciência, trazendo para você as novidades do mundo científico, um programa realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia Espacial. Hoje, por conta do 8 de março, teremos um programa especial dedicado exclusivamente às mulheres pesquisadoras desse país. Não apenas por conta do 8 de março, mas também por conta do 11 de fevereiro. Para quem não sabe, 11 de fevereiro é a data internacionalmente conhecida como o Dia Internacional da Mulher e da Menina na Pesquisa Científica. Para debater esse assunto com a gente e ajudar pessoas como eu, do sexo masculino, a entender melhor todas essas questões, estamos aqui com a economista do DIEESE, Renata Belzunces, que também é doutoranda em Integração da América Latina na USP. Estamos também com a presença, quero agradecer, a Rosa Scachetti, que também é doutoranda em Planejamento Urbano na Univap. Muito bem, como nós falamos há pouco, no dia 11 de fevereiro, comemora-se internacionalmente o Dia da Mulher e da Menina na Ciência. E este ano, em 2019, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência realizou pela primeira vez um evento comemorativo pela data. Tem até a criação de um prêmio para mulheres e para meninas. Veja no VT. Na realidade, esse dia 11 de fevereiro foi um dia institucionalizado na Assembleia Geral da Unesco sobre mulheres e meninas na ciência. É o início e que a SBPC agora tem mais esse evento, que seria um evento anual dedicado às mulheres, mas principalmente ao incentivo às meninas a fazerem ciência no Brasil. Nós vamos fazer uma premiação, chama-se Carolina Bori, a primeira presidente, uma lutadora, teria 2 premiações e foi consenso de todos. Uma para as mulheres destacadas, cientistas renomadas, de serem reconhecidas pelo seu mérito, e a segunda premiação para uma menina. Porque quando você premia uma menina, ou um menino mesmo, muito ousado, competente, ético, dinâmico, você termina puxando os demais. E com isso fazer com que as meninas também se sintam aptas a fazerem ciências. Eu acho que a questão principal não é só na escola, que é muito importante, mas o ambiente familiar, em todo o processo histórico de desenvolvimento e de mulheres que se destacaram, tem um ambiente familiar que apoia, que dá muito apoio. Logicamente que quando você tem isso, é maravilha. Se você não tem, cabe ao Estado. Porém, aqui também tem um traço cultural enorme com relação à ascensão, porque aí já começa um outro componente, que aí não é mais de qualificação, de excelência, mas de competição. E eu acho que ao longo do processo cultural, nós, mulheres, não fomos acostumadas a sermos competitivas o suficiente para cargos. Aí é diferente, porque para você subir em alguns cargos, você começa a competir não só com mulheres, com homens. Então você tem é como se fosse esse obstáculo a mais a ser vencido. Eu acho que a geração agora terá muito menos esse obstáculo. Eu sou de uma época, eu sou uma senhora idosa. Eu sou de uma época onde a minha mãe não permitia que eu brincasse com os meninos. E eu ficava no portão, fascinada, querendo brincar de bolinha de gude, porque eu achava aquilo fascinante, mas não podia. E eu achava chato brincar de boneca, e não é por isso que eu não era menina, não sou mulher. Mas por quê? Porque eu acho que aquilo era muito mais estimulante, excitante nos meus 9, 7 anos que eu tinha, mas não podia. Uma vez eu saí, ela me puxou pela orelha até dentro de casa, porque menina não podia brincar com menina. Então isso é um traço de cultura
que tira a ousadia de qualquer menina ou de qualquer mulher que queira ascender na carreira. Né? Hoje não. Eu vejo meu netinho aqui, ele vai numa escolinha que os meninos e as meninas brincam da mesma coisa. Isso vai ser uma outra visão. Então, o ambiente familiar, quando não tem este ambiente familiar, essa competição de mulheres para que ela tenha ousadia passa também por uma questão do Estado. Imagens da SBPC, vídeo captado no dia do evento, dia 11 de fevereiro último, primeira vez que nós tivemos esse evento aqui no Brasil. A SBPC deverá realizá-lo nos próximos anos. Bom, quero saber da opinião de vocês como estudiosas e como mulheres. Essa questão social apontada aí pela vice-presidente, o costume da mulher em não ser estimulada à ousadia, isso é realmente algo que prejudique a competitividade dela no futuro? Vamos lá, em primeiro lugar, obrigada mais uma vez pelo convite. É muito importante estar aqui hoje também como mulher, como profissional, como pesquisadora. É muito gratificante poder falar sobre outras mulheres. Foi muito bonita a fala da professora Vanderlan e eu queria destacar um aspecto. Ficou bastante evidente na fala dela, quando ela coloca a própria experiência, que a questão de gênero, ela tem várias facetas. Né? Ela coloca desde a questão do indivíduo, a questão da família e a questão do Estado. Quando a gente fala da questão de gênero, não é tão fácil sequer qualificar a questão. É muito pobre, é muito empobrecedor qualificar a questão como uma disputa entre homens e mulheres. E é o que, infelizmente, parece que o próprio governo hoje, o governo recém-eleito, tem feito ao estabelecer um discurso misógino e machista, como se houvesse uma divisão social no Brasil causada pelas feministas, entre homens e mulheres. A questão de gênero ela é muito maior do que isso, e a professora dá algumas dicas apontando algumas dimensões que existem no entorno dessa questão de gênero, desde a criação da menina no seio da família, a socialização da menina e o Estado. Né? São alguns aspectos que eu destacaria da fala dela, muito bonita. Pois não, Rosa? A questão de gênero ela vai ser tratada ou não tratada, né? Como a Renata falou, ela tem várias camadas. E aí a gente pode falar disso em vários aspectos, no esporte, se a gente está praticando, né? Não tem um olhar específico, né? Mas acho que o que é mais interessante de eu falar, que talvez complementar, a Renata não seja necessário nesse sentido, mas é de uma vivência minha também, uma lembrança de uma vivência minha, né? De estar em processo de formação escolar básica e de já ter que cumprir algumas funções em casa que meus colegas não tinham que cumprir. Então, essa coisa de ter que lavar a louça, de ter que ocupar um espaço dos estudos e da socialização com isso, me veio na cabeça na hora que ela estava falando. Né? Então, essa exigência, né, da família dentro de casa, esse tempo que a menina educada com os afazeres domésticos, né, ele é tirado dela desses processos. Por mais que a minha família fosse menos conservadora que a dela, eu também fui educada dentro desse preceito de que a menina tem que aprender a fazer os afazeres domésticos, ao invés de jogar bola na rua. Eu estava, né, nesse momento ali, 10, 11 anos, lavando louça, né, por causa dessa concepção de gênero, né, da família tradicional, que também chegou em mim, apesar da diferença de idade. Né. Legal, Rosa, obrigado. Bom, a questão familiar, a administração da família e da pesquisa, é um problema para várias pesquisadoras. Em algum momento, muitas delas têm que até decidir se engravida ou se continua a sua pesquisa. Vamos acompanhar um exemplo dessa situação no próximo VT. Não é questão de preconceito, jamais. Nunca sofri preconceito por ser mulher na pesquisa. Sempre fui tratada de igual. No grupo, sempre... Nunca tive assim, você não faz isso porque você é mulher, etc. Mas eu quero dizer assim, a dificuldade em quando você decide, eu bolsista, né, sem ter uma estabilidade, né, a gente vai envelhecendo, porque o corpo da gente envelhece e a gente precisa decidir
é hora de ter uma prole, né? De ter um filho, e aí você fica mais inseguro ainda, porque você não tem aquela segurança do emprego, e você se vê como, ou você tem que optar, ou você vai ser mãe, ou você vai ser pesquisadora, né? Isso que é uma grande dificuldade enfrentada ainda pelas mulheres na pesquisa. Um grande dilema ainda. Exatamente, porque assim, é muito diferente do que um emprego, assim, um trabalho, não desmerecendo, mas a pesquisa, ela não para por 6 meses ou 4 meses que você tem de licença maternidade. Você não tem como parar a sua pesquisa durante o tempo. Então, mesmo durante a minha licença, teve várias atividades que eu tive que desenvolver, porque senão a minha pesquisa ia parar, entendeu? Então, é essa grande dificuldade que a mulher, quando decide ser mãe e pesquisadora ao mesmo tempo, ela não tem como dividir. Olha, eu vou me dedicar esses 4 meses de licença ao meu bebê somente, à minha casa. A cabeça não desliga da pesquisa, né? Essa que é a grande dificuldade. E você não tendo uma segurança de emprego, é pior, muda muito, porque assim, eu tinha insegurança, poxa, se eu não fizer agora, a minha bolsa pode não ser renovada, né? Então eu preciso fazer, por mais que eu estava de licença, mas eu tinha algumas atividades que eu precisei fazer enquanto estava na licença. Então eu acho que essa é a grande dificuldade de ser mãe, porque eu observei o meu marido, quando retornou ao trabalho, tipo, ele ficou 1 mês de férias comigo, ele não teve preocupação, o filho vai ficar com quem, etc. Eu, para retornar, eu tive que decidir aonde que eu ia deixar o meu filho, fazer adaptação na escola, alimentação, como que ia ser feita essa adaptação ao longo, como que ele vai sobreviver sem a mãe, né? E o homem, ele não enfrenta isso, né? Porque a mãe, ela tem esse lado de amamentação, não somente o forte laço que tem entre o filho e a mãe, e aí você ter que deixar o filho numa escola ou com uma cuidadora para voltar ao seu trabalho, né? Eu acho que isso também isso é em geral, né? As mães enfrentam em geral, mas a pesquisadora é durante o período de licença que a cabeça não desliga, não para. Muito bom. Agradecer a Vânia mais uma vez lá do INPE por ter nos atendido e concedido essa entrevista até corajosa. Rosa, você também é bolsista. Como é que é essa situação para uma pesquisadora, para uma bolsista que eventualmente está planejando ou nem está planejando e acaba engravidando durante a bolsa, durante a pesquisa? Não há licença maternidade nesse caso? É isso mesmo, não tem licença e você trabalha com o prazo que a instituição te passa, como todo mundo faz, você tem que fazer também. É um processo extremamente estressante, você está trabalhando em função ali também de um cronograma, né, de pesquisa que muitas vezes, né, no meu caso, ciências sociais, não é tanto assim premente você estar em campo, né, tem coisas que você consegue, né, ir adiando em relação a quem você vai entrevistar, de repente, ou ao campo que você precisa visitar, mas tem pesquisadores da área de biológicas, por exemplo, ou da área, né, de meteorologia, que é o caso dela, que as coisas vão acontecendo ali, né, na urgência da própria pesquisa se desenvolver, então pior ainda, né? Eu achei isso, né, não tem nada, não infringe a lei de alguma maneira, a mulher não tem direito à licença médica? Existe uma discussão também no âmbito da Associação Nacional de Pós-Graduação que demanda a licença para as mulheres bolsistas. E tem mais algumas questões também que acho que são relevantes nessa questão de mulher e maternidade, para as que são bolsistas e também para as que não são bolsistas, porque as que não são bolsistas, elas também têm prazos. As que são bolsistas, elas dependem de um vínculo que as remunera, mas mesmo as que não são,
também tem os mesmos prazos a seguir. Existem prazos também, quero dizer. Tem um outro elemento. Quando uma mulher trabalhadora, que é o que ela compara, né? Ela diz, é diferente. Uma mulher trabalhadora que tem um vínculo, ela sai 6 meses, ela recebe um auxílio, que é o auxílio maternidade, e às vezes 6 meses, 4 a depender, 6, né? Se é serviço público ou da convenção, acordo coletivo que ela está submetida, como você lembrou também aí. Ela sai, ela tem a remuneração, ela consegue amamentar, ela consegue ter os primeiros cuidados, retorna ao trabalho e, eventualmente, ela é substituída por outra trabalhadora ou trabalhador nesse período, o que não acontece na pesquisa. A pesquisa você não pode ser substituída. Se a mãe está ausente para tomar cuidados, para dar cuidados ao bebê, ela não pode ser substituída. E tem um outro fator também, que é a questão previdenciária. A mulher já é mais prejudicada na questão previdenciária e a reforma da Previdência proposta que iguala a idade entre homens e mulheres desconsidera completamente o excesso de carga que a mulher dedica à produção e à reprodução da sociedade, porque é isso que nós fazemos. Nós contribuímos para a produção da sociedade e para a reprodução dessa sociedade, que significa gerar e cuidar. Quando a mulher se afasta, quando a mulher já é pesquisadora, o homem também, ela já sai da contribuição da Previdência. A Bolsa, ela é um vínculo muito estranho, porque ela não é um trabalho, ela não é vista como um trabalho. Aliás, as próprias pessoas que são bolsistas, elas têm dificuldade de dizer que trabalham, né? Que a bolsa não é salário. Então, existe até esse preconceito da sociedade como um todo, de um país que não valoriza a ciência como deveria e vem valorizando cada vez menos. Vide aí 0,3% de orçamento para ciência e tecnologia. No caso da Previdência, a mulher que tem um afastamento, é trabalhadora, ela continua vinculada à Previdência, mesmo dando cuidados ao bebê. Essa mulher que é pesquisadora, ela já não tem Previdência e não tem também o auxílio maternidade, que é Previdência Social. Então, essas questões, elas se relacionam também com todo esse momento político que o país está vivendo. Não há nenhum desconto de contribuição de nenhuma natureza para o bolsista? Não. Você trabalha, né, como... A Bolsa não é vínculo salarial, né? Uhum. E apenas Ela não para é informar, salarial. para que elas possam, para quem está em casa possa saber, a Vânia, que apareceu no vídeo, ela é uma pesquisadora do INPE na área de clima espacial. Ela faz uma pesquisa que lança um laser até acima da troposfera para estudar ventos, a movimentação das camadas, enfim, do fluxo de uma certa forma. Essa pesquisa acontece todos os dias, todas as noites, né? Então, imagino que aí fica muito mais difícil, não sei... Eu não saberia dizer se vocês sabem alguma maneira, algum mecanismo que isso pudesse ser corrigido na legislação. Uma das coisas, com certeza, é atender, a meu ver, o pleito da Associação Nacional de Pós-Graduação, que é no caso da estudante, bolsista ou não, tiver filhos durante o período, ela tem os seus prazos prorrogados. Isso é o mínimo. Isso é um mínimo. Mas isso já devia ter sido feito. Há muito tempo. É uma questão de sensibilidade, é uma questão de humanidade, inclusive. Não é nenhuma questão de implicar em gastos, porque inclusive as que não são bolsistas também têm os mesmos prazos. No caso, que não implicaria em gastos. Né? Então, é uma falta de humanidade mesmo. Mas vamos lá. Se um homem, pesquisador, sofreu um acidente, foi atropelado, tiver que ficar lá 60 dias no hospital, ele perde o prazo também? Dentro do Ou regulamento... existe também um preconceito com relação à lesão e à gravidez? Então, dentro do regulamento das bolsas não tem nada de licença previsto. A gente assina lá uma coisa básica de que você vai cumprir os prazos e não tem direito nenhum. Mantenha-se vivo. Isso. Agora, isso que a Renata falou... Isso que a Renata falou deve acontecer caso a caso, o que fragiliza muito a situação do pesquisador. Né? Uma situação, com certeza, a ser revista e corrigida em algum momento. Não saia daí, nós voltamos com mais informação sobre mulheres na ciência logo depois do intervalo. Instante só.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência Especial, hoje em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, lembrando também do dia 11 de fevereiro, o dia dedicado à mulher e à menina na ciência. No bloco anterior, nós estávamos falando aí a respeito dos direitos e das prerrogativas envolvendo os bolsistas. O assunto rendeu e a gente retoma agora. Rosa, pois não? Estava lembrando aqui, quando a gente parou um pouquinho, que a mulher pesquisadora, quando a criança cresce, né, ela vai também ter a necessidade de pôr a criança numa creche ou ter alguém que a apoie, né? E aí isso também não é assistido, esse direito não é dado à mulher pesquisadora. A gente teve processos no Brasil recente, né, na USP, em outras universidades, de que as mulheres foram impedidas de levar os filhos nas creches que são municipais, né, que às vezes são dadas creches para os funcionários, né? E aí as pesquisadoras não têm direito a acesso. Teve processos também que as mulheres tiveram que levar os filhos para morar na moradia estudantil, né? Que é direito do estudante e a universidade também não permitiu. Então são questões da mulher pesquisadora que não são atendidas, né? É um problema também ali quando a Houve uma provocação aqui, a questão da carreira científica, tem que se formar uma carreira científica. Porque eu fico imaginando, se a pessoa, se isso não é considerado um trabalho, deve dar problema até para fazer um carnê numa loja, né? Vou apresentar meu comprovante de rendimento do quê? Né? Exatamente, exatamente. O que a gente está continuando isso que a Rosa dizia, alguns desses direitos, dessas prerrogativas, foram conquistadas já pelas mulheres trabalhadoras, pelo conjunto da sociedade, e não podem ser estendidas às mulheres pesquisadoras e nem aos homens pesquisadores, porque lembrando que quando o bebê nasce, por exemplo, o pai também tem direito à licença, correto? O pai pesquisador também não pode gozar de nenhum período de licença. Por quê? Porque, diferente de um trabalhador, não existe a constituição no Brasil de uma carreira de pesquisador. O que, ao não existir, de fato, acaba se consumando como um desincentivo à pesquisa científica no país. Esse limbo em que o pesquisador vive, que ele é um estudante, mas ele é um profissional, existe aí um amálgama nesse meio do caminho, que o bolsista que se dedica, como a Vânia, faz um trabalho super sério, né, faz um trabalho super relevante. Ela é uma estudante ou ela é uma profissional? Ela tem uma carteira assinada ou ela tem um contrato, como é um contrato de trabalho e que assegura ela como trabalhadora e daria a ela o direito a ter uma licença depois no período da gravidez? Não. Mas ela é uma estudante? Não. Pesquisa é a profissão dela. Ela é sim uma estudante que tem a pesquisa como profissão. Então a falta de você ter uma regulamentação de uma carreira própria no Brasil leva a esses casos que são uma falta de humanidade, leva ao desincentivo e leva à precarização daqueles que estão na situação de pesquisador. Basta lembrar, acho que é importante a gente também falar aqui dos valores das bolsas que são pagas, né? A Rosa é bolsista, ela pode dar a informação exata de quanto é uma bolsa para uma doutora, para uma doutoranda hoje no país. Quanto que é a bolsa, cara? É R$ 3.600. A sua bolsa. A minha bolsa. Você recebe integralmente R$ 3.600. Só que como o meu trabalho é na Univap, é uma universidade comunitária, eu tenho que passar o valor da mensalidade do doutorado ainda, né, para a Univap. Qual é o valor, então? Esse é o valor da bolsa de doutorado. Eu não consigo. Para fazer doutorado. Para fazer doutorado. Então eu tenho que dividir meu tempo de trabalho, né, da docência e da pesquisa. Só para que você está em casa e que não está familiarizado aí com a carreira acadêmica, doutorado, mestrado, quando a pessoa se propõe a fazer um doutorado ou mestrado, não é que o governo está dando essa formação para ele. O doutorando, o mestrando, devolve ao país a pesquisa pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio campo de estudo. Elas estavam falando agora há pouco da questão das bolsas, informação sobre a produção científica no Brasil. Hoje, 49% dos artigos
assinados são produzidos por mulheres. Isso representa um crescimento de 11% nos últimos 20 anos. A gente evoluiu na igualdade nesse aspecto. Com relação à concessão de bolsas, na iniciação científica, que são bolsas ainda menores, um valor bem menor do que esse que foi dito aqui, as mulheres são maioria, com quase 60% das bolsistas. Quando a bolsa sobe para mestrado e doutorado, aí o número de mulheres cai, né, em torno de 35%. Bom, acho que o que eu posso perguntar para vocês a respeito disso, né? Tem algumas conclusões aí que a gente pode tirar, né? Ou inferir, por exemplo, como uma hipótese. O fato de, conforme vai aumentando os anos de estudo e as exigências, de quando a gente vai se aproximando do topo, diminuiu o número de bolsistas mulheres, certamente tem a ver com as escolhas de vida. Certamente, eu inferiria isso como uma hipótese. Certamente tem a ver com as escolhas de vida. Não é proibitivo hoje por uma mulher pesquisadora que vive apenas a pesquisa ser mãe. Se ela tiver a opção de ser mãe, ela vai precisar arrumar uma outra forma de fazer a sua subsistência. Porque apenas como bolsista, ela vai ter muitas dificuldades. Isso é um fato. As próprias universidades e instituições de pesquisa não provê o auxílio necessário. A USP não tem creche suficiente, no INPE, até onde eu sei, também não existe creche e não existe nenhum apoio diferenciado para as mulheres permanecerem na pesquisa. E uma outra coisa também que eu gostaria de colocar a partir desses dados que você falou, Ed, esse aumento da escolaridade, vamos dizer assim, não da escolaridade, mas o número de bolsas na base, né, as mulheres têm mais bolsas, e quando chega no topo diminui. Isso também é uma coisa muito comum, muito presente no mercado de trabalho de maneira geral. A mulher é mais escolarizada em geral do que os homens. E o fato de que a escolaridade não provê diretamente a essa mulher os cargos de chefia, os cargos de destaque, os cargos de direção, tem muito a ver com um processo que a gente chama de teto de vidro. E é um processo muito rico, enriquecedor de estudar e de conversar sobre ele. Porque os dados em si, eles demonstram, em média, as mulheres ganham 20% a menos do que os homens em todo o Brasil. As mulheres no mercado de trabalho, como um todo, ganham menos do que o homem. É uma média. Mas não é incomum, eu como mulher, que atuo nessa área do trabalho, quando eu vou fazer uma palestra, eu falo, as mulheres ganham menos que os homens. Eu sou questionada por homens e mulheres que dizem, eu ganho o mesmo que o meu colega. E quando uma ministra de Estado diz que isso não acontece, que se acontecer ela vai para a porta da fala? Então vamos ensinar a ministra. Ministra, nos assista que você vai ter uma oportunidade incrível de aprender sobre esse conceito do teto de vidro. E aí você vai evitar dar alguns foras por aí. O que acontece? O teto de vidro é um processo que ele é muito subjetivo. As escolhas das mulheres, elas vão se pautando pela relação que ela tem na sociedade, na família, no meio social. E junto a isso existe o machismo e a misoginia. Então é muito comum que na base todo mundo esteja ganhando a mesma coisa e as mulheres até se destaquem, mas ao longo de uma vida laboral e uma vida produtiva e reprodutiva, os obstáculos vão se diferenciando e isso é muito invisibilizado. É muito invisibilizado. Esse é o teto de vidro. Existe um teto até onde as mulheres podem alcançar, só que ele é de vidro e não está visível. A gente não vê. Uma mulher que faz a escolha de ser mãe, ela, em algum momento, em algum sentido, ela sente no profundo do ser dela que ela pode estar abrindo mão de oportunidades sociais e oportunidades profissionais. São pouquíssimas as mulheres que... Eu não sou mãe, a Rosa pode falar muito mais sobre isso, que não fizeram esse questionamento a si próprias. Então, eu espero que a Damares aprenda com a gente um pouquinho sobre o teto de vidro, que é invisível. Muito bem. Vamos ver agora, em 2 VTs curtinhos, nós fomos lá ao INPE conversar com 2 alunas, começando sua carreira, desenvolvendo pesquisa lá no Instituto, e elas têm uma visão um pouco mais otimista sobre o seu próprio futuro e as perspectivas de vida. Acompanhe.
Eu sou aluna de doutorado e atualmente eu estou pesquisando cavidades reentrantes de nióbio via implantação iônica por imersão em plasma de nitrogênio para aplicação nos sensores de ondas gravitacionais Mario Schenberg, que a gente tem aqui no INPE. Você está com quantos anos? Tenho 26. 26? Isso. Já trabalhou em pesquisa em outro instituto antes? Não, eu vim direto vez? da faculdade para cá. Comecei no mestrado, acabei conseguindo passar direto para o doutorado, estou fazendo doutorado direto aqui. E como é que você vê essa oportunidade de fazer essa pesquisa e melhorar a sua qualificação aqui no INPE? Eu acho excelente. O INPE é um local ótimo, acho muito bom trabalhar aqui. A cidade de São José dos Campos acho que é referência em tecnologia. A gente está perto de outros institutos que permitem a gente, viabilizam a nossa pesquisa, né? Que é muito difícil de ser realizada. Então, aqui tem toda a infraestrutura. Acho que para o futuro estou construindo um ótimo currículo. Como é que é para você uma jovem cientista? Eu acho que é desafiador e inspirador ao mesmo tempo. Acho que a gente, como mulher, tem que estar sempre brigando ali, né, para ter o nosso espaço e o nosso reconhecimento. E é inspirador, assim, eu me inspiro em outras mulheres que foram cientistas e espero continuar nessa carreira, que é o que eu quero para o meu futuro mesmo. Tem algum em especial que você se inspire? E uma que eu gosto bastante é a Marie Curie, que é a parte toda de química. Foi aí que eu comecei a aprender os elementos, gostar dessa parte e quis continuar pela ciência dos materiais. Você enfrentou algum tipo de problema na sua vida, com seus amigos, nos seus relacionamentos próximos, ao dizer que você queria ser cientista? Não, por incrível que pareça, não. Eu acho que todo mundo sempre me incentivou, porque é uma carreira muito, assim, desafiadora. Você tem que se automotivar todos os dias, sabe? Porque é meio que nadar contra a corrente. Então, você tem muitas coisas contras, assim, falta de verba, equipamento que dá problema. Então, você tem que se virar ali, ter muita força de vontade. Mas as pessoas da minha família sempre me incentivaram, sempre falaram que estudar era o melhor. E é por esse caminho que eu quero seguir. Eu comecei bem cedo com um técnico em química, que me mostrou uma visão melhor de indústria. Depois eu comecei a engenharia química e foi no segundo ano de engenharia química que eu tive a oportunidade de receber uma proposta de que haveria uma oportunidade de bolsa aqui no Instituto e me candidatei, passei por um processo seletivo e acabei sendo aprovada. E foi nesse momento que eu verifiquei, que eu consegui ver que era essa área que eu queria seguir, que eu queria continuar na área de pesquisa, na área acadêmica. O fato de ser jovem e de ser mulher lhe atrapalhou ou lhe beneficiou de alguma maneira nessa sua trajetória? Não, na verdade não atrapalhou, mas também não beneficiou. Infelizmente tem muitos tabus em relação a mulheres na pesquisa ou mulher na indústria. Infelizmente, amigos falavam que mulheres não podiam ser pesquisadoras, mas eu não levei isso em consideração. Eu queria isso e sempre busquei e quero alçar voos maiores, então não me deixei influenciar por esses comentários. Na verdade, dá para conciliar os dois, tanto ser mulher quanto construir a família e também realizar o trabalho que você quer realizar, seja na área de pesquisa ou numa indústria, enfim, eu acho que não tem isso. Agora gravou. Bacana, obrigado às duas estudantes aí por nos atender. Rosa, o que dizer desse otimismo? Eu acho que elas estão vivendo um momento no país, né, que a gente está colhendo os frutos de um processo de expansão do ensino superior, né? Ele tem várias particularidades, né? Então, se a gente fosse destacar alguma, a gente viu que teve aquele programa grande, recente, no governo Lula, do Dilma também, né? Do Brasil, Ciências Sem Fronteiras, muita gente entrando no ensino superior, esses números que você trouxe, né? Da mulher conseguir, né, acessar o ensino superior e cada vez mais produzir, tem a ver com esse processo,
né? Se for falar da particularidade da minha área, eu talvez vá dizer com alguma crítica, não sei se você concorda, Renata, porque foi se desenvolvendo, por exemplo, aqui, elas são fruto de uma forma de investimento do governo federal, quando foi escolher esse processo, né, escolheu por vocações, as regiões foram sendo desenvolvidas tecnologicamente, né, vamos dizer, aqui como prioridade, uma região que tinha desenvolvimento de arte e cultura, o ensino superior nessa área foi desenvolvido, e a gente que é da área de humanas, né, teve que sair, né, daqui para poder estudar. Então, esse foi o meu caso, por exemplo. Eu sou socióloga, eu tive que estudar 500 quilômetros daqui. Quando eu voltei, né, eu não conhecia a minha região, não podia falar muito por essa região. Então, se eu for falar desse processo, eu vou falar com essa crítica, com esse recorte, né? Mas elas né, estão podendo acessar, e elas devem ter visto muitas mulheres também conseguindo, elas devem ter professoras, né, que estão conseguindo colher o fruto desse investimento do Estado na educação superior, no ensino superior, nas bolsas, nas pesquisas no exterior, né, que foi muito importante e realmente possibilitou esse acesso, o meu acesso também. O detalhe das duas que é interessante é que elas estão na área com o menor número de bolsas concedidas às mulheres, que é a área de exatas, né, que ainda nas humanidades ainda está até um pouco, as mulheres estão passando, né, o número de bolsas em relação aos homens. Agora, nas exatas, aí o percentual a balança é bem desequilibrada. Sim. Será que elas não enxergaram o teto de vidro ainda, Renata? E tem muito a ver com o que a professora Vanderlan também falou no início, que ela queria jogar bolinha de gude, mas ela era tolhida pela família. E a gente também, quando a gente fala em ciências humanas e ciências exatas, existe isso também. Os meninos, eles são submetidos a um processo de desenvolvimento e de desafios que os remetem a determinadas áreas. E as mulheres também são submetidas a outros desafios que as levam para outras áreas. Por exemplo, a área de cuidados, né, seja na educação e na saúde, ela é predominantemente de mulheres e também tem um grande número de mulheres na pesquisa. As ciências humanas, eu não saberia dizer em percentual, mas pela minha sensação, ela é um pouco mais dividida e a depender da área ela tem configurações. Psicologia tem muito mais mulheres, por exemplo. Outras áreas das ciências humanas, você encontra outros perfis, né? E eu fico muito contente de ver as garotas, essas jovens pesquisadoras tão otimistas e tão felizes, mas é certo também que tudo isso é atribuído a outras mulheres que vieram antes delas, né? Marie Curie, grande cientista, uma das primeiras grandes mulheres da ciência, não teve uma vida fácil. As primeiras mulheres na ciência, tanto no mundo quanto no Brasil, não tiveram uma vida fácil para desenvolver suas potencialidades. Então, o fato delas estarem aí, felizes e otimistas, é certamente fruto da trajetória das mulheres que vieram antes delas. Muito legal. Vamos falar de uma dessas mulheres, então. Conheça agora Thelma Krug, a primeira mulher no mundo a alcançar o cargo de vice-presidente do IPCC. A pesquisadora brasileira Thelma Krug, ex-coordenadora do setor de observação da Terra do INPE, é uma das maiores autoridades do mundo na área de mudanças climáticas e florestas. Cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde 1982, a pesquisadora também trabalhou para o governo brasileiro em 4 diferentes mandatos, entre eles como diretora do Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, sendo uma das responsáveis pela implementação do Sistema de Monitoramento via Satélite do Desmatamento da Amazônia, o PRODES, e pelo primeiro Inventário Nacional de Emissões de Gases Estufa. O pessoal que eu trabalhei na última passagem pelo Ministério do Meio Ambiente queria muito que eu voltasse. Eu fui exonerada, né, quando eu saí de lá. Eu não saí porque eu quis, eu fui exonerada. Exonerada porque eu não conseguia ver as coisas que estavam acontecendo, né? Em 2015, foi indicada pelo Ministério das Relações Exteriores como candidata ao cargo de vice-presidente do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. É um processo eletivo, ou seja, os 195 países elegem por voto secreto
né, as pessoas que vão estar à frente de um conselho do IPCC, que tem duração de mais ou menos 6 a 7 anos. Então, em 2002, o Brasil sugeriu meu nome para ser co-presidente da Força Tarefa para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa. Fiquei lá até 2015, quando o Brasil sugeriu minha nomeação para vice-presidência. E aí, novamente, por eleição, fui eleita uma das 3 vice-presidentes do IPCC. Foi um fato inovador, nós já tínhamos tido um brasileiro, Dr. Luiz Gilvan Meira Filho, que tinha sido vice-presidente do IPCC algum tempo atrás, mas não tinha havido nenhuma mulher nesses 30 anos de IPCC que tivesse, mais de que 30 anos, né, desde 1988, né, praticamente 30 anos. De IPCC, não tinha havido uma mulher ainda num cargo, vamos assim dizer, de vice-presidência e muito menos de presidência, né? A pesquisadora afirma que o IPCC é um órgão técnico que reúne as pesquisas produzidas por cientistas de todo o mundo para informar aos governos sobre as condições do clima, aquecimento global e suas consequências. Os resultados são publicados em relatórios disponíveis na internet e discutidos pelos países nas convenções do clima. A importância do IPCC é que ela serve como uma ponte entre os cientistas, pesquisadores e aqueles que estão trabalhando diretamente com esta temática, informando os governos sobre o que está acontecendo. E isso é importante porque qualquer decisão que seja tomada num nível político, por exemplo, sob uma convenção do clima, que aí é o mundo político, não é o mundo científico, mas tudo que é decidido ali, em grande parte, busca a informação científica. Tá aí, ó, mais um recado para um ministro do atual governo. Nós já tivemos um outro recado nesse programa para o ministro que não acredita em aquecimento global. Dá uma ligadinha aqui para o INPE, conversa com a doutora Thelma Krug, especialista no assunto, pode te ajudar bastante. Bom, como é que vocês classificam uma mulher como a doutora Thelma Krug, que conseguiu, num tempo muito pior, né, para a mulher, se destacar dessa maneira, estudar, progredir e alcançar essa titulação, né, vice-presidente do IPCC? Nunca, nós tivemos um vice-presidente homem brasileiro, mas mulher nenhuma do mundo tinha conseguido alcançar essa nomeação. A professora Thelma, sem dúvida, é uma das pioneiras que possibilitam esse otimismo que a gente viu das nossas jovens pesquisadoras aí no bloco anterior. O que provavelmente a professora Thelma, e assim como tantas outras na posição dela enfrentaram, não significa que nós não vamos continuar a enfrentar. Significa que esse caminho não é linear. Esse caminho tem curvas, ou seja, existem conquistas, existem retrocessos e existem avanços. O que nos preocupa muito hoje é que os avanços, como profissionais da postura, né, técnica, científica, a respeitabilidade da professora Thelma conseguiu e abriu caminhos, que isso vire um refluxo. Pode acontecer. É muito importante também ter em mente que nem todos os ganhos, que aliás nenhum ganho das mulheres nessa seara da pesquisa, do mundo do trabalho, do empoderamento, eles não são eternos. Né? Existem os refluxos e existem vamos dizer assim, uma correlação de movimentos, né? Uma correlação de movimentos. Eu gostei muito quando ela fala assim, quando as decisões são políticas, quem toma as decisões políticas são os homens. No Brasil, o STF é majoritariamente de homens, o Congresso Nacional é majoritariamente composto por homens, a maioria dos governadores são homens, prefeitos e assim por diante. Então, quando essas decisões são tomadas, elas são tomadas por pessoas que não fazem o corte de gênero, por exemplo, para tomar determinadas decisões. Muitas vezes, quando você tem a Thelma e você tem um outro profissional que tem o mesmo gabarito, você tem que escolher a Thelma. É uma dívida. É uma dívida que a sociedade tem com as mulheres, com a opressão das mulheres. E tem um outro motivo também porque Thelma deve ser escolhida e não José, porque Thelma teve muito mais dificuldades.
E isso tem que ficar muito claro, mas não é ganho certo. Pode haver retrocessos e estamos tendo tanto retrocesso ultimamente que eu não quero mais falar disso. Vamos avançar, nós vamos para um rápido intervalo nesse momento e já, é um instante só, a gente volta com muito mais informação para você. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência, hoje falando em homenagem sobre as mulheres, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós seguimos com nossa programação. Vamos direto para um VT que fala de um instituto de pesquisa de ponta, que fica lá em Rio Claro, que é comandado por mulheres e que só tem mulher pesquisadora. Acompanhe no VT. Eu sou a professora doutora Maria Aparecida Marim Morales, eu sou professora na Unesp de Rio Claro, eu atuo no Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, fiz o meu mestrado, meu doutorado nesse mesmo instituto. Eu tive 2 filhos durante meu mestrado e não me prejudicou e nem eu também prejudiquei a formação deles, porque hoje a gente tem uma família bem sólida. Fiz meu pós-doc em Barcelona. Minha vida acadêmica ela não começou aqui. Eu fui professora da Universidade Estadual de Londrina, depois eu já fui para a Unesp de Assis, e quando foi em 2000, eu prestei concurso aqui em Rio Claro, vim para cá e onde estou até hoje. O meu laboratório é o Laboratório de Mutagênese Ambiental. Todas as pesquisas que a gente realiza está envolvida com avaliação da qualidade ambiental e algumas propostas de monitoramento do impacto, mas, acima de tudo, de também tentar resolver esses impactos de uma forma que nós possamos colaborar com uma população para reduzir os impactos, e um deles é a biorremediação. Nós trabalhamos com os impactos causados, por exemplo, por agrotóxicos, visto que a região é uma região que tem muita agricultura, principalmente de cana, né? Com impactos também urbanos, contaminação por cemitérios, que essa é uma linha bem exclusiva do nosso grupo. Temos muitos resultados importantes nessa área. Outra linha nossa é de contaminantes derivados de efluentes industriais. Trabalhamos muitos anos com contaminantes de petróleo, indústrias têxteis, por exemplo, as de tingimento, onde você tem grandes impactos causados por corantes. Hoje nós estamos trabalhando com tinturas capilares, elas são altamente tóxicas e a gente está avaliando essa toxicidade e a consequência em células humanas. Nós começamos a fazer avaliação de lodo de esgoto, ele é altamente contaminador, né? E aí nós começamos a trabalhar com a possibilidade de tratar esse lodo, porque como ele é muito rico em matéria orgânica, ele pode ser sim um material interessante para usar como recondicionante de solos desgastados. Nós até temos um prêmio recebido no laboratório de um doutorado desenvolvido aqui, que é um prêmio de sustentabilidade ambiental conferido pelo governo alemão, e a gente tem muito orgulho de dizer que foi o único projeto de biologia que foi contemplado com esse prêmio. E isso para nós é muito interessante. Foi uma mulher, né, que era a doutoranda que desenvolveu esse projeto. 2 anos antes de ganharmos com o lodo de esgoto, nós ganhamos com o biodiesel, que foi uma outra tese desenvolvida aqui por uma outra aluna, que também teve o seu projeto desenvolvido e vencedor. Também foi o único da biologia no ano que ganhou. E eu vejo, né, que na nossa área a gente não tem tanta discriminação assim, porque eu sou pesquisadora 1 do CNPq. No meu laboratório, por exemplo, né, a gente tem uma questão muito interessante a ser apontada. Eu estou hoje com 19 alunos fazendo estágio no meu laboratório, desenvolvendo pesquisa no meu laboratório, né, entre iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc. Desses 19 alunos, 12 são mulheres. Então a mulher está com tudo na ciência. Na nossa área, hoje,
e nem durante toda a minha vida eu não senti essa discriminação mesmo, tá? Mas como eu já disse, talvez por ser na área das biológicas. Laboratório de Mutagênese, lá em Rio Claro, falei brincando no começo que era um laboratório comandado e onde só tinha mulheres. É comandado, tem mulher bastante, lá são do total de 19 bolsistas, 12 são mulheres, mas ainda nós temos 7 homens, ainda bem também, né, ali trabalhando na área biológica. Mas um exemplo de uma pesquisadora mais experiente que está dizendo que não sentiu. O que vocês imaginam que possa ter acontecido? É a área, é o local onde ela atua? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, toda vez que a gente vai atuar nesse tema de gênero, sempre vem uma ideia de que é o momento em que as mulheres utilizam para fazer o que a gente coloca, o socialmente conhecido como mimimi. O que é muito importante é que, para além de mimimi e para além de impressões pessoais que as pessoas possam ter na sua vida laboral e na sua própria vivência, a gente tem uma sociedade extremamente desigual em termos de renda, de gênero e de raça. As bravas mulheres que conseguiram passar incólumes e estão bem e conseguiram construir suas carreiras são mulheres que merecem todo o nosso respeito e merecem e têm toda a nossa admiração. A professora Morales, ela é pesquisadora A1 da FAPESP, correto? Ela está no mais alto grau de produtividade de uma das principais agências de pesquisa no país. Ela tem muitos méritos e eu sempre busco reforçar que ela tem mais méritos do que um homem que está na mesma posição, porque a ela foi dada uma condição de partida diferente e ela passou por obstáculos diferentes ao longo de toda essa trajetória. Tem muito a fazer. A área que mais tem mulheres é uma área que as mulheres se sentem mais, vamos dizer assim, seguras ao ingressar. Isso é fato. Isso é fato. É muito difícil. Eu vou relatar aqui também uma coisa da minha vivência profissional que é muito relacionada ao trabalho com homens. Eu já estive em sala de reuniões com 40, 50 homens e não era fácil ser ouvida. Não era fácil ser ouvida. E muitas vezes eu cheguei a me retirar de salas como essa por desrespeito a mim na condição de mulher. Então, eu sou uma profissional que eu me considero também que eu tive sucesso nas minhas escolhas, que eu tenho sucesso na minha atuação profissional hoje, mas não posso dizer que eu passei incólume a todos os tipos de preconceito e até ao mesmo chamado, como eu expliquei aqui, teto de vidro. Porque muitas vezes também já me foram dirigidas frases do tipo, pelo fato de eu não ter filhos, de que eu poderia ganhar menos porque eu não tenho filhos para sustentar. Ou então, indiretamente, sendo dito que além de não ter filhos para sustentar, eu poderia procurar um homem para prover. Então, eu também gostaria aqui de, como profissional, relatar uma experiência que é bem sucedida, sim, profissionalmente, mas que sim, que encontrou várias provocações, que encontrou várias pedras nesse caminho. Bom, nós estamos falando aqui de mulheres que enfrentaram problemas e que tiveram suas carreiras apesar deles. Vamos conhecer mais uma pesquisadora que trabalha aqui no INPE há bastante tempo e que realizou seu sonho de ir para a área espacial, apesar de todo o preconceito que ela enfrentou no começo da carreira. Vamos acompanhar. Faz exatamente 30 anos que eu me apaixonei pela área espacial, que foi quando se noticiava muito sobre a chegada do homem na Lua, em 1989. Nessa época eu tinha 12 para 13 anos e achei aquilo fascinante. Nessa época eu comecei a me corresponder com a NASA e eu fiquei muito surpresa porque eles começaram a responder. Eles mandavam muitos livros, muitos folders, muitas fotos, então para mim aquilo foi só motivando. E aí quando eu tinha meus 15 anos, né, eu recebi um convite para conhecer o INPE.
Meus pais, eles sempre motivaram, tanto eu como a minha irmã, a continuar os nossos estudos, mas sempre deixou muito claro que não tinha condições de pagar uma faculdade para a gente, ou mesmo se a gente fosse fazer uma faculdade pública. Trabalhava numa empresa que fabricava vidro, e nessa empresa, até o 4º ano da graduação, eu mantive lá. Consegui um estágio para fazer a complementação, né, do trabalho lá da graduação dentro do INPE. E aí foi onde eu comecei a trabalhar no LIT. No LIT eu fiquei durante 13 anos, e nesse período no INPE eu peguei praticamente desde do satélite SCD-2 até o último. A graduação original em Engenharia Química, me especializei em um curso de Engenharia da Qualidade, eu trabalhava na garantia da qualidade do laboratório. E em seguida já comecei a fazer um mestrado no ITA, fiz uma especialização em sistemas de gestão integrado, depois fiz o doutorado também dentro do INPE, na área de sistemas integrados de gestão, gestão de stakeholders. E há 3 anos eu estou trabalhando na área de segurança de sistemas espaciais. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa assim, que eu tive sorte, né? Eu realizei o sonho de infância, né? De querer realmente trabalhar na área de ciência, ser cientista e trabalhar na área que sempre me interessei desde criança, que foi a área espacial. Eu trabalhava na garantia da qualidade do LIT e eu estava acompanhando as atividades de AIT, né, de montagem, integração e testes do SATEC, que era o satélite que seria lançado no VLS. Foi uma experiência assim, que foi motivadora na época. Poxa, dessa vez, né, a gente vai conseguir o primeiro lançamento de um satélite daqui da base, né, nacional, usando o foguete nacional para a gente completar a MEC-B. O dia do acidente foi um dia muito assim, chocante para mim, para os colegas, porque nós estávamos convivendo juntos há praticamente um mês. O acidente aconteceu praticamente 1h30 da tarde, logo depois do almoço. E nós estivemos com muitos desses colegas compartilhando ali o refeitório 1 hora, meia hora antes de acontecer. Hoje a gente sabe, aí, pelos dados da CAPES, que o número de mulheres que estão fazendo mestrado, doutorado, mulheres cientistas no Brasil, é muito superior ao número de homens. Mas existe um contrassenso, porque a gente vê que elas estão estudando, que elas estão pesquisando, elas estão publicando, mas elas não estão exatamente na mesma proporção dentro dos institutos. Tem toda uma questão também de como a sociedade vê a mulher. Não existe aquele incentivo para que a mulher se dedique às atividades na área das exatas. Tem mudado muito nos últimos anos, mas ainda está aquém do que a gente imagina, né? Eu acho que poderia ter assim, uma proporção, né, deveria ter pelo menos, nós somos 50% de cargo de gestão mulher, 50% homem. Eu acho que isso seria o ideal. Eu vejo hoje dentro do INPE, nós nunca tivemos uma diretora mulher, né, e eu fico imaginando um dia, que esse dia pode acontecer e vai ser um dia que com certeza vai ser um dia feliz para mim, porque a gente sabe das dificuldades e o quanto que para a mulher é mais difícil, né, conciliar carreira, família, filho, e você vê que mesmo assim as mulheres elas estão conseguindo uma condição aí de destaque. Agora, seguindo em frente, Rosa, qual que é a importância da gente ter mais exemplos como esse de mulheres que enfrentaram e enfrentam esses problemas para estar na ciência? Tá.
bom, são muitas áreas da ciência, né? E aí eu poderia dar vários exemplos que te responderiam, né? Mas eu vou falar do meu caso, que é o caso de uma pesquisadora em planejamento urbano. É uma área que é simples de enxergar a importância da mulher. As mulheres que vivem nas cidades, né? Elas têm necessidades específicas. Né? A gente está cansado de ver dados sobre o feminicídio, sobre os casos de estupro, que tem crescido, inclusive, no começo do ano, né, desse ano. Então, a mulher que está dentro da pesquisa do planejamento urbano, ela vai ter um olhar para isso necessariamente. Se ela lê os jornais, se ela tiver interesse, né, no que está acontecendo no mundo, no país, que é muito comum, ela vai começar a pensar. Então, se ela pensa a região onde ela vive, ou se ela está pesquisando questão de transporte, questão de segurança pública, políticas públicas, né, de segurança, de educação, se ela está avaliando um governo sobre algum aspecto, ela vai incidir, falar de participação, né, nas decisões sobre a cidade, ela vai incidir sobre esses assuntos, ela vai falar, olha, tem que ter transporte, sim, específico para a mulher que vá até um certo horário, tem que ter uma iluminação melhor em determinados locais. Eu ia te perguntar isso, um exemplo prático de uma ação de planejamento urbano que contempla a necessidade específica da mulher. Seria isso? Seria isso, mas tem... O vagão do metrô, o último, para as mulheres, por exemplo? Ou então o planejamento urbano ser mais participativo, chegar aos lugares onde a mulher trabalhadora está. Por exemplo, aqui na região do Vale do Paraíba mesmo, a gente tem cidades muito diferentes. Então as mulheres têm necessidades mais, né, específicas em São José, de repente, em relação a isso que você está falando, no transporte, mas lá em Areias, né, ela vai precisar de emprego. Né? Ela vai precisar de creche. Então, a mulher, estando ali na cadeira da pesquisadora, ela vai fazer a crítica necessária em cima dos dados que estão sendo produzidos. Existem muitos dados, né? Mas aí o olhar dela vai filtrar para aquilo que é necessário para a igualdade existir. A gente não quer ficar falando de um ponto de vista feminino, né? Ou muitas vezes feminista, só porque a gente quer competir, ou quer ser melhor, ou quer ganhar prêmio. A gente quer melhorar a vida de todo mundo, né? E as mulheres têm uma condição específica. Então, toda essa dificuldade que a gente tem atrasa um equilíbrio mesmo na sociedade, né? Atrasa, demora, dificulta para que as mulheres acessem todo tipo de né, coisa na sociedade, não só a ciência, né? Não só a pesquisa, mas também a vida cotidiana, né? Então, esse é um exemplo. Ela foi vitoriosa querendo fazer pesquisa na área uma área mais incomum, né, espacial, que aí é maravilhoso, né? Impressionante mesmo. Assim, Renata, inspirador. você acredita que nós estamos mais perto ou mais longe de conseguir quebrar o teto de vidro? O ideal seria a gente quebrar o teto de vidro para que a gente pudesse se expandir de uma maneira natural, sem obstáculos. O que eu vejo com declarações do tipo o governo e as leis, por consequência, não devem se meter nas empresas e que por isso não é importante se mulher ganha mais ou menos do que homem, é um retrocesso. A reforma da Previdência, que iguala a idade mínima entre homens e mulheres, é um retrocesso. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. É um retrocesso de milênios, né? Mas a Damares vai assistir esse programa porque a gente já pediu e aí a gente... Tenho certeza que ela está nos assistindo nesse momento. E a gente vai ter essa oportunidade de contribuir. Por um outro lado, se o teto também está baixando para nos oprimir mais ainda, houve todo um aprendizado nesses últimos anos em que as mulheres entenderam que não basta que as políticas sejam feitas para elas, mas que elas mesmas devem fazer essas políticas, porque senão não vai sair a contento. E por último, eu gostaria de encerrar a minha participação no programa com uma pergunta. E a pergunta é: quem matou e quem mandou matar Marielle Franco e Anderson? Legal. Essa foi mais uma edição do programa Brasil Consciência. Eu quero deixar registrado aqui que nós buscamos entrevistar, conversar com a professora Sônia Guimarães, a primeira professora negra a trabalhar no ITA. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do ITA, mas infelizmente não conseguimos
né, o contato com ela. A gente aguarda a professora Sônia para uma outra entrevista, num outro momento. A casa é dela, ela está à vontade, a hora que ela quiser vir aqui, ela será muito bem recebida. Nosso programa vai ficando por aqui, nós voltamos em uma semana com mais uma atração inédita para você. Acompanhe o Brasil Consciência pelo nosso canal no YouTube, está lá Brasil Consciência com todo o nosso conteúdo. Você também pode nos acessar pelo Facebook, Rádio CT, Brasil Consciência TV. Estão lá todos os nossos programas para você poder curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço. Tchau!